Salve, torcedor santista, e para você que acompanha o canal Vargas Santos TV, bom dia, boa tarde, boa noite. A verdade é o seguinte, é que o Santos passou para a quarta de final da Taça São Paulo de Futebol Júnior, ganhando de 1-0 do time do Água Santa, né, pessoal? E isso é muito legal. O Santos, eu vou explicar mais ou menos aquilo que aconteceu, mas antes de tudo isso, eu vou pedir para você se inscrever aí no canal, ativar aí as notificações, dê o seu like, pessoal, e ative mesmo as notificações, não custa nada. Por quê? Porque quando você receber essa notificação, muito provavelmente você vai clicar e vai ver um conteúdo do time do Santos, muito provavelmente. Pode ser do futebol feminino, pode ser do time profissional, pode ser da Taça São Paulo de Futebol Júnior e pode ser também dos meninos da vida de uma forma geral, sub-15, sub-13, sub-17, sub-20, né? Isso é legal, pessoal. É só sobre o Santos. Mas voltando na partida do dia de hoje, o torcedor santista vai passar a noite um pouco mais feliz, porque o Santos passa para as quartas de final, ganhando de 1-0 do time do Água Santa. Inclusive fizeram uma festa muito bonita lá depois do jogo, e eu achei muito legal, né? O Santos vai ficar esperando para esse confronto da próxima fase, o vencedor entre Ibrachina, que já foi um adversário muito difícil para o time do Santos, principalmente no Campeonato Paulista, aqueles dois jogos memoráveis, né? Aquela goleada que eles fizeram no time do Santos, lá no campo de Ibrachina, de 4-0, de 4-1, melhor dizendo, e depois o Santos devolveu na mesma moeda e acabou ali, no meu modo de ver, ali o Santos realmente conseguiu ganhar o Campeonato Paulista, porque os caras fazer uma virada do jeito que aconteceu, olha, não é para qualquer um não, né? E o Santos, então, vai esperar aí o jogo que vai acontecer entre Ibrachina e o Fortaleza. Eu vou ser bem honesto com você, eu tenho conhecimento do time do Ibrachina. Do Fortaleza, eu não tenho conhecimento, mas se chegou até essa fase, é porque é um time também muito encardido, né? O jogo vai ser hoje às 19h30 e o santista vai ter que ficar ligado para acompanhar lá quem vai ser o próximo adversário do time do Santos, né? E agora falando a respeito daquilo que aconteceu, um resumo mais ou menos, pessoal. O Santos, realmente, nos 10 primeiros minutos, o Santos fez uma pressão danada, tocou muita bola, tipo aquilo, a coisa assim, não está mais comigo. E o Santos, um pouquinho antes dos 10 minutos, o Santos conseguiu inaugurar o placar através de uma cobrança de escanteio ali do Patati e a conclusão ali do zagueiro, que para mim foi o melhor jogador da partida, o Zabala, né, que fez aquele gol de cabeça tocando no lado esquerdo do goleiro que lá estava. A partir desse momento, o Santos ainda conseguiu jogar pelo menos até a metade do primeiro tempo. O time do Água Santa tentou investir em algumas jogadas, mas o time do Santos, bem postado dentro do jogo, conseguiu eliminar a sua grande maioria de investidas que aconteceu pelo menos ali dentro do primeiro tempo, né? Eu achei que, resumidamente, o primeiro tempo foi do Santos Futebol Clube, né? O Santos ainda tentou algumas jogadas, tentou perder o gol, principalmente com o Paulo César, numa metida de bola ali que o próprio zagueiro Zabala meteu, meio ali que no grande círculo ali no meio de campo, ele achou o Paulo César ali na cara do gol, ainda ele tentou, fintou o goleiro. Eu achei ali, pessoal, olha, se tivesse o VAR, eu acharia que ali, no mínimo, ia até a chamada para ver se seria pênalti ou não. Ali foi meio duvidoso, né? Mas eu entendi na primeira etapa que o Santos jogou bem, né? O Santos ainda conseguiu dar uns toques ali na bola, aquele chamado não tá mais comigo, e o primeiro tempo acabou. O Santos veio para a segunda etapa, o Santos não fez, se eu não me salvo engano, nenhuma alteração, continuou com os mesmos jogadores. Aliás, pessoal, para vocês que acompanham o canal Vargas Santos TV, eu vou passar a escalação para você aqui, que no meu modo de ver teve algumas surpresas, né? O David não jogou porque se machucou, né? Então, saiu assim o time do Santos: Eduardo Araújo, o Cadu, o Derek jogando como zagueiro ali juntamente com o Zabala. Teve o Kevson, o bom Kevson, né, que apoiou demais. Teve alguns lances interessantes com ele ali na esquerda. O Ian, que normalmente estava cogitado para entrar outro jogador, e acabou Ian,
né, entrando no lugar dele. O Balão, né, que depois na segunda etapa foi expulso, o Ivonei, né, o Ivonei que deu equilíbrio ao time do Santos, mesmo cansado, o Patati, né, e o Paulo César, que eu falei para você que acompanha o canal Vargas Santos TV, juntamente com o Paulo César e o Gabriel Miranda, que entrou no lugar do David, né? Aí a gente pode até discutir se jogadores se jogaram bem, se não jogaram mal, né, pessoal? Mas aí voltando para o segundo tempo, o Santos jogando, pelo menos o Água Santa, que não tinha nada a ver com isso, muito pelas performances que eles desenvolveram ao longo da competição, né, tendo boas partidas, inclusive, nunca tinha chegado tão longe numa Copa São Paulo de Futebol Júnior, especificamente falando às oitavas de final, e aí eles começaram a colocar o seu jogo. E em uma dessas investidas, o Balão, que já tinha tomado um cartão amarelo, fez uma entrada meio que juvenil ali, e eu achei até que seria um pouco duvidoso pela a situação que o árbitro da partida estava levando o jogo. Eu achei que ele inverteu algumas jogadas, em outras eu entendi até que ele estava muito próximo da jogada. Então eu entendi que numa situação assim do jogo inteiro, eu entendi que pelo menos um pênalti, aquele que foi em cima do Patati, né? Porque você pega aquela visão de lado, né? Você tem uma imagem do pênalti. Você pega aquela imagem de trás, a hora que você vê o Patati partindo para cima do zagueiro no segundo tempo, e aí você tem outra opinião. Então precisava pegar outro ângulo, que se tivesse o VAR, para a gente realmente identificar se aquilo realmente foi pênalti de fato e de verdade. Porque todos aqueles que a gente considerou pênalti, inclusive aquela bola que bateu na barriga do Thiago Balieiro, ele estava em cima do lance, pessoal, em cima do lance. Eu só achei que ele inverteu algumas jogadas, mas eu acho que ele não foi responsável por algumas coisas que aconteceu na partida, não. Apesar dos dois jogadores, um do time do Água Santa, que deu entrevista no final da partida, e o próprio Derek, os dois reclamaram de arbitragem, né? Um, inclusive, falou que a camisa do Santos é mais pesada, por isso achou que foi prejudicado, enfim. E aí, o que aconteceu? Logo na sequência, quando o Balão foi expulso, o Santos ficou com um a menos dentro da partida, e aí o Orlando Ribeiro, que já tinha no seu planejamento, lá aos 15 minutos do segundo tempo, fazer algumas substituições, já colocou logo três jogadores ali, realmente, para dar uma sustentação ali no sistema defensivo do Santos, né? E foi isso que ele fez algumas alterações, se não me engano ele colocou o Sherman, colocou lá o Thiago Balieiro, colocou também como é que chama? Ele colocou o Sherman, o Thiago Balieiro, daqui a pouco o Fernandinho ele colocou. Aí ele fez várias alterações ali, né, para dar uma sustentação, principalmente ali de marcação. Colocou, se não me engano, o André, aquele que é zagueiro, que surpreendentemente jogou uma partida titular, que não entrou nem no lugar, que entrou no lugar do Thiago Balieiro, numa partida, não sei se foi contra o Santo André, me parece que foi contra o Santo André que ele entrou, mas muito ali para jogar ali no meio de campo. E aí o Santos se fechou como uma ostra, e todas as investidas do time do Água Santa foi em vão, né? Inclusive o zagueiro, o destaque dele, que é considerado um homem gelo, né, que bate pênalti como ninguém, acabou que jogando praticamente esquecendo o sistema defensivo e ficou lá na frente para tentar o cabeceio. Então as bolas foram, na sua grande maioria, em aérea, né? E aí o sistema defensivo do Santos, que estava bem postado na partida com o Derek, principalmente o Zabala, que além de fazer gol, deu passe, teve jogadas, na sua grande maioria, no sistema defensivo que começou com ele. Então, para mim, ele foi o melhor jogador na partida, foi por isso que ele deu entrevista, não só pelo gol, mas o conjunto todo, ele foi o melhor do Santos em todas as posições. Tá bom, pessoal? O Santos vai esperar, como eu havia dito, o Ibrachina, o jogo de Ibrachina e o Fortaleza. O Santos conhece, pelo menos o Ibrachina, o jeito que o Ibrachina joga, o Santos conhece. Mas o Fortaleza também está correndo por fora e também pode pegar essa vaga aí. Mas o Santos não tem nada a ver com isso. Qualquer adversário nessa situação e nesse andar do campeonato
o Santos vai ter que encarar de qualquer maneira, tá bom, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui. Novamente, muito obrigado pelas inscrições, muito obrigado pelos likes. E só você que me faz vir aqui fazer esses conteúdos aqui do canal Vargas Santos TV. Abraço para você, fica na paz, fica com Deus e até breve, pessoal. Vamos, Santos! Tchau!